Oi pessoal, olha o que nós vamos resolver hoje, o limite do x tendendo a zero da tangente de 3x vezes a cossecante de 6x. E como eu já sei que esse vídeo vai te ajudar, aproveita para já se inscrever no canal, deixa aquele like, o dedo para cima aí para mim, compartilha esse vídeo, deixa um comentário e faz aquele pix para o e-mail que está na descrição deste vídeo. Assim você me ajuda a continuar no canal fazendo mais vídeos para você. Desta vez nós não vamos começar a resolver o limite fazendo x tender a zero. Antes disso, tem uma coisa que a gente precisa saber, que são as identidades trigonométricas. Então a gente tem que pensar no que é tangente e o que é cossecante. A tangente de x é igual ao seno de x dividido pelo cosseno de x. E a cossecante de x é igual a 1 dividido pelo seno de x. Mas no nosso exercício a tangente é de 3x. Então o que a gente faz? Aonde a gente tem x, a gente substitui por 3x. Então a tangente de 3x é igual ao seno de 3x dividido pelo cosseno de 3x. E da mesma maneira nós temos no exercício a cossecante de 6x. Então aqui onde eu tenho x, eu vou substituir por 6x e vou ficar com a cossecante de 6x, que é igual a 1 sobre o seno de 6x. Agora eu reescrevi o nosso limite, substituindo a tangente de 3x por seno de 3x dividido pelo cosseno de 3x e substituindo a cossecante de 6x por 1 dividido pelo seno de 6x. Aqui nós temos uma multiplicação, então eu posso juntar tudo na mesma fração. Aqui no numerador, na parte de cima, eu tenho seno de 3x vezes 1, eu posso escrever simplesmente como seno de 3x. Então a gente ficou com esta expressão e é ela que a gente vai usar para resolver o nosso limite. E agora sim podemos fazer todo o x que a gente vê na nossa expressão tender a zero. E isso vai ficar igual então ao seno de... A gente tem aqui 3 vezes zero. 3 vezes zero dá zero, então ficamos com o seno de zero dividido pelo cosseno de 3 vezes zero, que é o cosseno de zero vezes o seno de 6 vezes zero, que vai dar o seno de zero. O seno de zero é igual a zero e temos isso dividido pelo cosseno de zero, que é igual a 1, vezes o seno de zero, que é igual a zero. Ficamos então com zero dividido por 1 vezes zero, que é igual a zero. Então temos zero dividido por zero, que é um resultado indeterminado. Isso é uma indeterminação. Nós não queremos isso como resultado. Porém, isso é bom porque nos permite usar a regra de L'Hopital. Essa regra nos diz que a gente vai fazer a derivada do numerador, então a derivada de tudo que está na parte de cima da fração, dividido pela derivada do denominador, que é a derivada de tudo que está na parte de baixo da fração. Eu mudei aqui a cor para a gente perceber bem quais são as duas derivações que vamos ter que fazer. Então, vamos começar com a derivada que está aqui em vermelho, que é a derivada do seno de 3x. A gente consegue identificar duas funções no seno de 3x. 3x, que está aqui entre parênteses, isso é uma função. E se a gente pensar no seno de qualquer coisa, isso também é uma função. Então nós temos o 3x, que é uma função que está dentro do seno, que também é uma função. Então temos uma função dentro de outra função. E o que a gente usa nesse caso? A regra da cadeia. Nessa regra a gente vai identificar a função de dentro, no nosso caso é o 3x, que a gente vai chamar de u. E a gente também vai identificar a função de fora, que é aquela função que tem o u dentro dela. No nosso caso é o seno, e a gente vai chamar esse seno de u. Depois de identificar os elementos da nossa regra da cadeia, o que a gente faz é multiplicar a derivada desses elementos. E aqui ficamos com a derivada em relação a u de u vezes a derivada em relação a u do seno de u. Vamos resolver a derivada em relação ao u de u. Para isso, precisamos saber que u é igual a 3x. Então, a derivada do u é igual à derivada em relação ao x
de 3x. Então, vamos derivar 3x. Quando a gente não tem nenhum expoente no x, é porque, na verdade, ele tem um expoente 1. Esse 1 passa na frente do 3 multiplicando, então a gente já sabe que 1 vezes 3 vai dar o coeficiente 3. Esse 3 multiplica o x que está elevado a 1, mas pela regra da derivação eu coloco menos 1 ali no expoente e vou ficar com esse 3 vezes o x elevado a 1 menos 1 que dá 0, então 3 vezes x elevado a 0. E x elevado a 0 é igual a 1. Então, vamos ficar com 3 vezes 1, que é igual a 3. Essa é a resposta da nossa derivada de u, da nossa regra da cadeia. Então, já vamos colocar ali, onde a gente tem a derivada de u, vamos colocar já o número 3, para a gente não perder esse resultado de vista. E agora vamos resolver a derivada em relação a u do seno de u. O seno, a gente sabe que a derivada é o cosseno. Como a gente não tem seno de x, a gente tem o seno de u, o resultado é cosseno de u. Mas quem que é o nosso u? O nosso u é 3x. Então, vamos substituir ali e nós vamos ficar com o cosseno de 3x. Então, esse é o resultado da nossa derivada do seno de u. Então, já vamos substituir aqui o resultado que a gente encontrou para essa derivação. E esse é o resultado da nossa regra da cadeia. Ficamos com 3 vezes o cosseno de 3x, e esse é o resultado da derivada do seno de 3x. Então, a gente já pode até substituir lá na parte de cima do limite, que está ali em vermelho. A gente já pode colocar 3 vezes o cosseno de 3x. Agora, vamos fazer a derivada da parte de baixo, que está aqui pintada de azul. Então, nós temos aqui a derivada do cosseno de 3x vezes o seno de 6x. E a gente repara que nós temos aqui uma multiplicação de dois termos. E quando a gente tem uma multiplicação na derivada, o que a gente vai usar para resolver? Nós vamos usar a regra do produto. E essa regra nos diz que nós vamos fazer f vezes g' mais f' vezes g. E você me pergunta, mas quem que é f, g, g', f'? Isso é o que nós vamos ver agora. Quando a gente vê que a nossa derivada tem uma multiplicação, é importante a gente ver qual termo está antes do sinal de multiplicação e qual termo está depois. Então, o termo que está antes do sinal de multiplicação, que eu pintei aqui de verde, a gente vai chamar de f. E o outro termo que está depois do sinal de multiplicação, a gente vai chamar de g. E é esse aqui que eu pintei de vermelhinho para a gente não confundir. Então, eu vou deixar marcadinho aqui do lado que f é igual ao cosseno de 3x e que o g é o seno de 6x. E na regra do produto, a gente também tem o f' e o g'. O f' é a derivada do f e o g' a derivada do g. O f' é a derivada do f, ou seja, é a derivada do cosseno de 3x. E para resolver essa derivada, nós vemos que temos aqui o 3x, que é uma função, e temos o cosseno, que também é uma função. Então, temos uma função dentro de outra função. E quem a gente vai usar para resolver, então? A regra da cadeia. Eu vou fazer aqui separadinho para ficar mais organizado. A gente tem a função 3x, que nós vamos chamar de u. Então, uma das funções que nós temos é o 3x e a outra função é o cosseno, que agora é o cosseno de u. E a regra da cadeia vai dizer que nós vamos multiplicar a derivada dessas duas funções. Então, a gente vai multiplicar a derivada do u pela derivada do cosseno de u. Sabendo que o nosso u é 3x, a derivada do u em relação ao u é igual à derivada em relação ao x do 3x. A gente já fez essa derivada antes e já sabe que o resultado é 3. Então, já vamos substituir ali a derivada de u por 3 da nossa regra da cadeia. E vamos resolver a derivada em relação ao u do cosseno de u. A derivada de cosseno é menos seno. E aqui estamos usando a variável u. Mas então, quem é o nosso u? Ele é o 3x. Então, vamos substituir o u pelo 3x e ficamos com menos seno de 3x. Então, vamos substituir ali a nossa resposta, menos seno de 3x.
E para escrever de um jeito mais bonitinho, a gente pode colocar isso como menos 3 vezes o seno de 3x. Esse é então o resultado do nosso f'. É filhinha. Não, vocês entenderam. É f'. Coloquei aqui então o resultado do nosso f' e agora vamos fazer o g', que é a derivada do g, que é o seno de 6x. E de novo nós vamos usar a regra da cadeia, porque nós temos uma função que é o 6x, que nós vamos chamar de u. E essa função está dentro de outra função, que é o seno, que a gente vai chamar de seno de u. E a regra da cadeia é a multiplicação da derivada das duas funções que nós temos. Então, a gente vai fazer a derivada em relação ao u do u vezes a derivada em relação ao u do seno de u. Como o nosso u é igual a 6x, a derivada do u vai ficar igual à derivada em relação ao x do 6x. Esse x não tem um expoente visível, o expoente é 1, então ele sai daí e a derivada fica sendo apenas o número 6. Então 6 é a nossa derivada de u, já vou substituir ali na nossa formulinha. Prosseguindo, vamos fazer a derivada em relação ao u do seno de u. Derivada de seno é cosseno, aqui estamos usando o u, mas vamos prestar atenção em quem é o nosso u e vamos substituir ele pelo 6x. Então, nós vamos ficar com cosseno de 6x. Anoto aqui a nossa resposta e ficamos com 6 vezes o cosseno de 6x. Lembrando que esse era o nosso g'. Então, já coloquei aqui o g' na nossa listinha e agora a gente tem todos os elementos para poder fazer a regra do produto. A fórmula dessa regra é f vezes g' mais f' vezes g. A gente já listou aqui todos os elementos e agora só vamos substituir na fórmula. O nosso f é o cosseno de 3x, então vamos anotar lá, cosseno de 3x. Agora, seguindo a fórmula, temos vezes o g'. O g' é 6 vezes o cosseno de 6x. Então, vamos colocar lá, vezes 6 vezes o cosseno de 6x. Depois temos mais f', mas o nosso f' é menos 3 vezes o seno de 3x. Então, vamos colocar ali, menos 3 vezes o seno de 3x. E continuando, temos vezes g. O nosso g é o seno de 6x. Então, a gente coloca lá no final vezes seno de 6x e assim ficou pronta a nossa regra do produto, que resultou nisso aqui que a gente está vendo. Mas a gente pode escrever isso um pouco mais bonitinho. Antes do sinal de menos, está todo mundo sendo multiplicado. Então, eu pego esse 6 que está multiplicando os cossenos e passo ele para frente. Na multiplicação, a gente pode trocar os fatores de lugar, que isso não vai alterar o resultado. E se quiser, pode colocar as multiplicações entre parênteses para você não perder elas de vista. E essa coisinha super fofa é o resultado da nossa derivada da parte de baixo, ou seja, do denominador do nosso limite. Já substituí a parte de baixo aqui do meu limite com a resposta daquela derivada que a gente acabou de encontrar e o meu limite ficou desse jeito aqui. Então agora a gente já pode fazer o x tender a zero. Então todo o x que a gente encontrar na expressão, a gente vai substituir por zero. Então onde eu tinha 3x, fiquei com 3 vezes zero, onde eu tinha 6x, fiquei com 6 vezes zero. 3 vezes zero dá zero, 6 vezes zero dá zero. Então, em todo lugar onde eu tinha x, vai acabar resultando em zero. Sabendo que o cosseno de zero é igual a 1, em cima 3 vezes o cosseno de zero é igual a 3 vezes 1, embaixo 6 vezes o cosseno de zero vezes o cosseno de zero é 6 vezes 1 vezes 1. Aí vamos ter menos 3 vezes o seno de zero vezes o seno de zero. Seno de zero é igual a zero, então vamos ficar com menos 3 vezes zero vezes zero. 3 vezes 1 é 3, embaixo 6 vezes 1 vezes 1 é 6, menos 3 vezes zero, que já dá zero, vezes zero vai dar zero, então menos zero. Ficamos com 3 dividido por 6, simplifico dividindo por 3 em cima e embaixo, e o resultado vai ser 1 dividido por 2, ou meio. Essa é a resposta do nosso limite. Espero que tenham gostado. Obrigada por assistir e até a próxima!